Sou o professor Vinícius Maia Cardoso e estou aqui novamente junto com a galera da capoeira no projeto Capoeiras de Macacu, que é um desdobramento, né, do recurso do edital presente nas redes 2. E a gente vai hoje comentar sobre as ruínas da Igreja da Santíssima Trindade, aqui em Papucaia, né, no nosso município. Essa igreja, né, ela foi, durante bastante tempo, sede da freguesia da Santíssima Trindade, que hoje seria mais ou menos o território das regiões de Cachoeira, Japuíba e Papucaia. No entorno dela existiam algumas capelas filiais, como uma capela em Cachoeira de Macacu, de 1751, como a Igreja de Santana de Japuíba, que antes de ser matriz no século XIX, foi capela filial dessa igreja. E ela tem uma história muito interessante, né? Para começar, essa ruína que nós estamos vendo, ela é a segunda igreja da Santíssima Trindade. Havia uma anterior, mais ou menos construída, segundo a documentação, no século XVII, e há uma fonte na Biblioteca Nacional, que é um livro de registro de visitas eclesiásticas dos prelados, dos bispos ou de enviados do Rio de Janeiro para fiscalizar o andamento dos trabalhos na igreja, a atuação do padre. E durante bastante tempo, nessa fonte é citado que a primitiva igreja, né, que existia antes, estava em condições muito precárias. E tem uma anotação nessa fonte que vai dizer o seguinte, né? Lamentando a decadência e ruína e indignidade em que ela se achava, conseguiu que o povo tomasse a deliberação a construção de um novo templo, que se efetuou em outro lugar pouco mais distante daquele. Concluída a Capela Mor, e em termos aciada, para ela foi mandado o reverendo doutor visitador Henrique Moreira de Carvalho, em sua visita do mês de fevereiro de 1743, que se mudasse as imagens, pia batismal, santos óleos e tudo mais. Então ele está se referindo a quê? A essa igreja que nós estamos vendo. Segundo a fonte, a antiga foi demolida, o terreno cercado, colocado uma cruz, e foi levantada esse outro templo que foi aberto ao culto no ano de 1743, né, para vocês verem a antiguidade dessa ruína. E aqui nesse entorno vão ocorrer todos os eventos de uma vida social daquele período. As pessoas vinham para cá nas missas, nos batizados, nos casamentos. As eleições, né, nesse período eram feitas dentro das igrejas, os enterramentos das pessoas, né, eram feitos também no entorno e no interior da igreja. Muitas pessoas que fossem brancos livres pobres, africanos escravizados, escravos libertos. Então, as elites locais, muitos estão sepultados no interior dessas ruínas ou no seu entorno. A geografia aqui mudou um pouco, porque na cartografia da época, a gente ainda vê em volta dessas duas ruínas, dois rios. O Rio do Pinto, de um lado, e o Rio do Entulho, do outro. Então houve uma mudança muito grande aqui na geografia. Mas essa igreja ela vai servir para isso. E depois, com a construção da ferrovia, com a mudança do eixo econômico para Santana, ela vai ficar abandonada e vai ser muito saqueada durante bastante tempo. Agora, um dado interessante é que várias de suas imagens da Santíssima Trindade, por exemplo, elas serão retiradas daqui no século XIX e levadas para Japuíba, onde a gente pode ver essas imagens, as quais algumas foram restauradas pela comunidade católica de Japuíba, e elas estão lá hoje, né,
a exposição, para que as pessoas possam ver as imagens que existiam aqui, a imagem do Pai Eterno, do Filho, enfim. Então essa igreja aqui é importante porque ela representa um período da nossa história colonial. E só para, finalmente, para vocês terem uma noção do que era esse entorno dessa ruína, há uma anotação de 1795 de um visitador chamado Monsenhor Pizarro, que ele vai anotar o seguinte: no território circunvizinho à igreja, acham-se fundadas algumas casas de pouco valor, porque, à exceção de 3 ou 4 que são cobertas de telha, todas as outras são de palha. Mas essas mesmas não deixam de ser atualmente ocupadas por efetivos moradores e de formalizar em si mesmo uma semelhança de arraial. Então a gente pode usar um pouco a nossa imaginação e pensar que no entorno dessas ruínas a gente teria uma população residindo aqui em volta, né, em algumas casas, formando assim um pequeno arraial, uma pequena localidade, um pequeno vilarejo. Então isso é para iniciar, né, esse nosso trabalho aqui com o projeto. Obrigado. Bom, gente, continuando aqui, né, a gente comentar sobre as ruínas da Santíssima Trindade, uma coisa importante é a gente não ver apenas o bem arquitetônico, mas também as relações sociais que ocorriam por aqui. Então, dentro do objetivo do projeto Capoeiras de Macacu, é muito interessante, são muito interessantes 2 apontamentos que estão colocados nesse livro de visitas aqui à freguesia da Santíssima Trindade. Então, e que vão demonstrar o quê, gente? A presença de conflitos no interior de uma sociedade que tem uma mestiçagem étnica e uma mestiçagem cultural. E a presença de elementos de uma cultura mais popular se entremeando com, por exemplo, o catolicismo ortodoxo, tradicional. E a gente encontra aqui um registro muito interessante que traz para nós um indício desses conflitos, da presença de elementos culturais, de traços culturais africanos e certamente também indígenas. Então, um visitador, o Lobão, fez uma visita aqui também no século XVIII, um visitador do Rio de Janeiro. Ele vai anotar nesse livro, vou fazer a leitura para vocês da fonte. Achei nesta freguesia o detestável abuso de se curarem com quebrantos, com bênçãos e palavras, coisa muito reprovada pela Santa Madre Igreja. E querendo desterrar tal culpa, mando o reverendo pároco admoestar 3 vezes a estação da missa que nenhuma pessoa use de tais bênçãos, mostrando-lhes o erro em que vivem, e que nisso, quando menos se comete o pecado de superstição, e se depois das 3 admoestações lhe constar que alguma pessoa continua nesse abuso, ou benzendo, ou procurando quem faça as ditas bênçãos, evitará dos ofícios divinos por tempo de 1 mês, e condenará em 640 réis, e pela 2ª vez dobrará as penas, e assim irá procedendo até de uma vez desterrar tão abominável vício. Então a gente vê a tentativa das autoridades da igreja de controlar, de regular práticas de uma religiosidade popular que se configurava aqui nessa região, entremeada com o rito católico ortodoxo. E quando a gente observa na documentação que há várias admoestações, é porque realmente não estava funcionando. Quando os visitadores vêm e reiteram sempre o mesmo pedido e pedem para admoestar na missa, né? Chegar na hora da missa, ler o que foi escrito pelo visitador, explicar às pessoas e tentar o quê? Fazer uma coerção para que não houvessem mais essas práticas que eram feitas popularmente e que nem o pároco, nem o visitador conseguiam controlar essa religiosidade popular. Então a gente vê a presença aqui, num indício dessa presença de elementos de uma religiosidade popular, certamente com elementos, né, africanos e indígenas, permeando essa sociedade. E aí nós vemos esse conflito, esse embate da igreja com essas práticas, embora sem muito sucesso, porque a recorrência desses pedidos traz o quê? A insuficiência dessas admoestações que iam de suspensão à ida na missa
iam de multa de R$ 640 e até passível de própria excomunhão. Mas parece que a coisa não funcionou tão bem assim e a sociedade continuou praticando essa mestiçagem cultural, né, totalmente impossível de você cercear. Bom, gente, então prosseguindo, né, aquelas duas anotações que eu falei que ia trazer, né, do visitador José Correia Lobão. Essas duas anotações, elas são de 1761. Tá? Então, o José Correia Lobão, na visita, ele anotou, primeiramente, aquele dado, né, tentando corrigir, na visão dele, a presença de benzeduras, de orações que ele não entendia serem corretas, porque não se combinavam, né, com a ortodoxia da igreja. E ele faz uma outra anotação na visita dele aqui na freguesia, né, teve presente aqui, justamente onde nós estamos, né, nessa igreja, e ele vai fazer uma anotação muito interessante que eu vou aqui ler para vocês na documentação. Constou-me, por informação que tive, que nesta freguesia tem o demônio introduzido o abominável costume de danças de pessoas de um e de outro sexo, a que vulgarmente chamam de batuques, mais próprias para bárbaros que para pessoas que têm a glória de professarem a lei de Cristo. Contra as pessoas que ajam e consentem em semelhantes danças, se fulminaram por pastorais dos excelentíssimos prelados desse bispado sentenças e penas de excomunhão, e porque da ignorância em que está o povo dessa pena, nasce a continuação de semelhantes danças, renovando as penas nas mesmas pastorais impostas. Proíbo, com pena de excomunhão, as ditas danças, e ao reverendo pároco recomendo que admoeste a seu povo para que se abstenha de tais danças, e quando não baste as admoestações, usará das penas e procedimentos que nas ditas pastorais se declaram. Ou seja, por várias vezes, né, outros visitadores anteriores, eles alertaram, eles tentaram controlar, né, o que ele vai chamar de danças e de batuques. Seria o quê? O jongo, que era praticado aqui na região, outros tipos de dança que as pessoas faziam, como ele comenta, né, pessoas de um e de outro sexo, em festas, em celebrações, possivelmente de pessoas, de negros escravizados ou de negros libertos, que participavam dessas festividades que eram vistas pelo visitador do Rio de Janeiro como heréticas. Então ele manda que o pároco suba aqui no que havia no púlpito e leia as admoestações, oriente, né, alerte as pessoas do perigo de serem excomungadas da igreja, do perigo de sofrerem multas pela continuidade das práticas. Mas a própria fonte indica que não estava dando muito certo, porque apesar das muitas admoestações, das muitas intervenções e recomendações feitas, as práticas continuavam. Ou seja, a sociedade ela continuou realizando essas práticas que eram vistas como legítimas por essas pessoas, onde elas demonstravam a presença de uma religiosidade popular, de elementos culturais compartilhados que essas pessoas realizavam. E, de forma insuficiente, a igreja não conseguia coibir, não conseguia proibir, né? E imagina o pároco sempre tentando, e os visitadores chegando aqui e não conseguindo reprimir, como era esperado, essas práticas. Então a gente vê o que, pessoal? A presença de elementos, né, afro-brasileiros em conflito com uma sociedade, né, regulamentada por uma igreja que busca se colocar sobre essas práticas, mas sem sucesso. E hoje a gente vê a capoeira, né, como um elemento cultural que vem de contribuições, né, do continente africano, e durante muito tempo também, por exemplo, na República, foi considerado como prática de gente vagabunda, prática de gente desocupada, era punível no Código Penal, já no período republicano, e hoje a gente vê que a capoeira, tanto quanto talvez essas pessoas lá no século XVIII, resistiu, uma resistência popular, e hoje conseguiu seu espaço na sociedade,
E não é à toa que a gente tem a capoeira financiada por um projeto, por um edital, apresentando aqui a sua contribuição cultural para o nosso município e para a cultura do estado do Rio de Janeiro. Ô gente, e aí? Nós estamos agora em frente a um outro patrimônio histórico, arquitetônico e cultural do município de Cachoeira de Macacu, que é a Igreja de São José da Boa Morte. Essa igreja tem uma história bem interessante, né? E as melhores fontes que a gente tem sobre ela são retiradas das visitas pastorais de Monsenhor Pizarro, no século XVIII, mais ou menos ali 1794 e 95, e algumas informações dos relatórios da província do Rio de Janeiro, do século XIX. Essa igreja, ela primitivamente, era feita de pau a pique, mas ao que tudo indica, segundo informa Monsenhor Pizarro, ela se acabou e fizeram uma nova de pedra e cal, que é a parte do fundo da igreja, que vai se tornar depois a capela principal da igreja de São José da Boa Morte. Essa parte do fundo, né, que a gente pode ver lá dentro da ruína, ela serviu de igreja durante muito tempo, até o século XIX, quando, né, criaram a então freguesia ou paróquia de São José da Boa Morte, lá por volta de 1834. E aí foi necessário que ela sofresse uma ampliação que foi feita em tijolo maciço, que é essa parte toda da frente que a gente vê da igreja. Na lateral ela possuía o batistério e a sacristia. Bom, essa ampliação ela foi feita com recursos da província do Rio de Janeiro, mais ou menos ali depois de 1840, veio algum dinheiro, foi formada uma comissão aqui de moradores com padre, fazendeiro, comerciante, e fizeram a obra de ampliação da igreja. Uma outra coisa interessante, né, é que é o nome dela. Numa tradição local aqui de Cachoeiras, as pessoas comentavam durante muito tempo que as pessoas vinham para cá morrer devido à questão das febres de Macacu, a partir de 1829, 1830. Mas existe uma outra versão que vai explicar, né, por que é São José da Boa Morte. Na tradição do catolicismo, São José teria tido a morte mais perfeita, né, com Jesus de um lado e Maria do outro. E esse era um ideal que era buscado alcançar, né, pelas pessoas, pelos fiéis, né, pelos devotos. Então, essa ideia de você alcançar uma boa morte, a morte perfeita de São José, é que vai gerar um culto, né, uma devoção em torno de São José. E, segundo Monsenhor Pizarro, foi a Irmandade de São José da Boa Morte, formada por leigos, mais pessoas daqui dessa região, que construíram lá atrás, né, ainda de pau a pique, essa capela que depois, né, vai ser, como eu já comentei, ela vai ser substituída
por uma igreja pequena de pedra e cal e depois ampliada com tijolos maciços. Aqui, igual lá na Santíssima Trindade, também se reunia a vida social, né, das pessoas que moravam aqui, né, nesse período, onde se faziam casamentos, batizados, missas, as pessoas se reuniam, eram provavelmente também feitas as eleições aqui, né, para escolher os eleitores aqui dentro da ruína, ou do que hoje é ruína. O padre fazia os anúncios, né, das visitas e tal. A gente não tem muita documentação sobre isso. Depois, né, essa igreja ela fica aqui meio que abandonada, ela sofre uma série de invasões, né, de adulterações por pessoas que vêm para cá escavar, enfim, é retirado muita coisa do seu material, né, da sua pia batismal, suas portas, janelas, enfim, há um saque. Mas no século XX, devido aos conflitos de terra que ocorreram aqui, que é o resultado de um assentamento rural, né, para lavradores sem terra, houve grandes conflitos de terra nessa região e essa igreja foi considerada por esses lavradores como um símbolo na luta da posse pela terra. Depois, né, que foi regularizado toda a questão do assentamento rural, hoje essa igreja ela tem uma outra visão sobre ela, que é a de um espaço turístico, um espaço cultural, histórico e arquitetônico. Muitas pessoas vêm para cá visitar com vários objetivos e também a gente pode, embora a gente não tenha tanta documentação, mas a gente pode também, né, pensar das relações dessa sociedade, tanto no período colonial quanto no período do século XIX, entre brancos livres, negros escravizados, escravos libertos, brancos livres, pobres e ricos, enfim, nessa mestiçagem também de culturas e mestiçagens étnicas que vão caracterizar o Brasil no período colonial, no Império, enfim. Então tem aqui para vocês, né, a igreja de São José da Boa Morte, esse patrimônio histórico, artístico, cultural do nosso município.
Música